Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast Rédeas para Todos. E vamos para o segundo capítulo do livro Se Eu Fosse Treinar um Cavalo, do Jack Brainerd. Elementos de controle. Tudo que fizermos com o cavalo é baseado no controle. Fundamental aspecto do treinamento: cultivar elementos de controle e depois refiná-los. Como executar os mecanismos de controle e por onde começar. Regra fundamental: para comandar o cavalo, temos que controlar suas partes. Essa é a base do treinamento. Alguns cavalos cometem erros. São advertências de que essas partes foram negligenciadas. Cabeça. Os sírios já usavam couro cru, ou gravetos, ou osso na boca do cavalo para controlá-lo. O cavalo pode fazer tudo melhor com o dispositivo apropriado. A cabeça deve ser a primeira área que concentramos no controle das partes. Pescoço. Como a cabeça está presa ao pescoço, essas partes agem quase como se fossem uma só. Todo o vagão do cavalo depende da posição do pescoço. Também o pescoço age como alavanca de equilíbrio ou ponto de apoio na orientação da posição de todo o corpo. Dizer que o pescoço é uma área de controle dominante no nosso processo de treinamento é uma meia-verdade. Do ponto de vista anatômico, temos a primeira junção chamado atlas, que permite o cavalo cumprimentar para cima e para baixo, que é o principal fator na reunião. O próximo osso é o axis, que permite a rotação da cabeça no pescoço. A junção entre as 5 últimas vértebras cervicais permitem o movimento lateral do pescoço, a curvatura ao longo e algum grau de arqueamento. O estudo da anatomia do cavalo pode nos orientar no treinamento. Muitos treinadores pensam que apontando a cabeça do cavalo em uma direção, automaticamente os enviamos naquele caminho, e a cabeça e o pescoço são o volante. Não funciona assim. Tem pescoço invertido, grosso, tem pescoço de carneiro, flexível, tem pescoço curto, tem pescoço longo. Sabemos que a conformação do pescoço tem influência no processo de treinamento. Em alguns casos, encontramos cavalos mal conformados de pescoço que têm excelente performance. A posição é provavelmente mais importante do que a conformação. Paletas e mãos. Essas partes representam a direção e merecem particular atenção. O controle dessas partes é tudo. Precisamos saber onde essas partes estão a todo momento. Somente a minoria dos treinadores reconhecem isso. Primeiro de tudo, 65% do peso do cavalo está na frente. Muito desse peso deve ser transferido para trás em nome de uma performance melhorada. A porção traseira é estruturada para isso. A dianteira não. O tórax ou costela não estão ligados aos membros anteriores por nenhuma estrutura óssea. Cavalos não têm clavícula. A frente é suspensa por feixes de músculos, os serratus ventralis, que permitem o tórax subir e descer entre as paletas. Para uma performance correta, qualquer movimento lateral envolve o posicionamento das mãos. O cavalo deve responder com um movimento colocando suas mãos em uma direção, sob nosso comando, que será com a rédea. Alguns têm mais agilidade, melhor coordenação e exigem menos treinamento. Os mais pesados de frente requerem mais tempo e mais tato do treinador. De novo,
Seguir sem afirmar que o controle da frente é primordial ou subestimar isso é um convite ao desastre. Precisamos lembrar que o cavalo vai onde suas mãos vão, não aonde vai a cabeça e o pescoço. Tórax, o meio do cavalo propriamente. Devido à sua anatomia, há pouco movimento envolvendo essa área. Ouvimos treinadores explicando sobre a costela e como o cavalo não cede essa área, ou um termo comum, ele jogou a costela em mim. O que significa que o cavalo empurrou a costela contra a perna do cavaleiro. Certamente o cavalo não pode empurrar a costela muito longe. Provavelmente o cavalo não cedeu toda a parte traseira. O tórax tem uma flexão lateral muito pequena. Se a porção dianteira do tórax está pendurada entre os membros anteriores por músculos, sua porção traseira está rigorosamente ligada por uma articulação com a garupa. As costas, o lombo e a garupa formam o contorno superior do corpo. Esse contorno é envolvido por músculos estendidos sobre a coluna vertebral. Estão dispostos longitudinalmente da garupa para frente. São os mais longos e compridos músculos do corpo do cavalo. E é o principal suporte. O abdômen encontra-se abaixo do lombo e na frente das patas traseiras. Normalmente chamamos de flancos e barriga. A parede abdominal é formada por severo feixe de músculos que suportam o peso das vísceras. É uma parede elástica e cede à pressão da espora. Provavelmente, esse ceder e essa elasticidade que os treinadores normalmente confundem como sendo a costela. Quartos traseiros. É o motor. É aqui que deve ocorrer bastante controle. Sabemos que nossa ajuda será nossa perna. Devemos saber como e quando aplicá-la. Movimento lateral com a garupa é absolutamente necessário e nenhum cavalo pode performar sem isso. Sabemos quando o cavalo está alongado. O movimento forward. Um dos seus pés vai proporcionar o impulso, a propulsão, a potência. É importante saber qual pé podemos selecionar ou escolher, especialmente quando pedimos a partida ao galope. Sabemos que podemos mover lateralmente todo o corpo do cavalo pelo controle da garupa. Quando está ladeando, por exemplo. Esbarros deslizantes são o melhor exemplo de controle da garupa. A porção traseira do cavalo é um complexo sistema de ossos e articulações interligados por músculos, tendões, ligamentos. O jarrete é a mais importante articulação do sistema locomotor. Visando o controle dos quartos traseiros, necessariamente temos que saber onde os pés do cavalo estão e o time da ação de nossas pernas. Bons treinadores desenvolvem essa percepção. Todos os movimentos do cavalo treinado é baseado em controles. Nosso sucesso será determinado pela aplicação desses sinais. Podemos ensinar ao cavalo quase tudo se entendermos quando e como aplicar corretamente a dica ou o comando. Usamos o termo ajudas, que consiste no uso de nossas mãos, pernas e assento. Esta é a base das ferramentas do cavaleiro. O uso disso transforma o cavalo cru, inexperiente, no produto final, o cavalo treinado. A aplicação dessas ajudas tem dois aspectos, separam o bom do ótimo. É a clareza, o entendimento de quando e quanto deve ser aplicado de ajuda. O time e o grau que faz com que o cavalo compreenda. Muito pouco é tão ruim quanto demais. Devemos desenvolver habilidades no uso das ajudas. Qualquer dica ou comando aplicado no tempo errado não terá efeito para o cavalo. A diferença entre o bom treinador e o treinador medíocre é a diferença no uso das mãos, das pernas e do assento. Todos temos o mesmo equipamento. Alguns treinadores têm mais sensibilidade, têm uma melhor compreensão. No entanto,
Qualquer um pode montar um cavalo melhor se compreender esses fatores envolvidos no controle do corpo do cavalo. Vamos falar de reunião? Nos encontramos no canal do YouTube, no podcast Rédeas para Todos, porque existe vida após a prova. E o Rio Grande, meu amigo, nunca mais será o mesmo.